Precisamos compreender que a doutrina espírita é muito profunda. Kardec era um homem de escola, um espírito iluminado, um espírito bem preparado, um espírito que trazia uma condição intelectual e moral. Então, a doutrina espírita veio codificada por ele, com toda certeza, escolhido pela espiritualidade, e nós precisamos rever os nossos estudos, estudar ali a codificação, porque ela não está ultrapassada, ela se encontra atualíssima. Que os dirigentes, por mais modestos que sejam, não se esqueçam da bússola que lhe permitirá navegar com segurança nas águas tumultuosas. Que bússola é essa, gente? A codificação de Allan Kardec. Estudar a doutrina espírita. E a doutrina espírita está na codificação. Obras riquíssimas, 5 obras da codificação. Temos os 12 volumes da revista espírita. Temos Viagem Espírita, temos obras póstumas e tantos mais. E tantos livros que veio para nos enriquecer através de médios fabulosos que já citamos hoje aqui. Então, o texto de apoio que nos traz Allan Kardec, ele nos diz: trabalhai sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, porque aí está a fonte de todo o mal, o obstáculo real ao reino do bem. Só então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade. Então temos que de fato colocar as nossas armas contra esses 2 vírus, essa lepra que nos diz os espíritos que contagia, que é o orgulho que ainda nutrimos dentro das nossas almas. O orgulho é o defeito que mais admitimos que temos. Quando alguém diz que nós somos orgulhosos, geralmente a gente diz: não sou. Já estamos certos. Já estamos certos. Então, devemos realmente tentar combater em nós. Então, as armadilhas que eles usam é fomentar o personalismo, que a gente já falou, a vaidade, a cobiça, envolvimentos emocionais constrangedores. Isso é muito grave também, porque tem levado a, inclusive, alguns espíritos atrás dessas almas gêmeas, né? Desse lado que está perdido e a procura e não encontra. E vai encontrando compromisso atrás de compromisso. E às vezes esses envolvimentos emocionais ocorrem até no próprio meio espírita. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita é investida dos espíritos nesta área, porque é uma área muito perigosa. É uma área que ainda trazemos as nossas carências, trazemos ainda muita traumas dentro de nós vividos e geralmente eles utilizam muito essa área. Induzir ao desânimo também. Às vezes quando eu vejo aquela pessoa chega a casa com aquela cara desanimada, já chega, já mostra tudo. O que é isso, criatura? Não sei, eu estou tão cansado, desvitalizado. Os espíritos levam a gente a desanimar muitas vezes. A gente tem que buscar oração, nos reerguer através da oração bálsamo que chega a nós, nos auxiliando. Aumentar as facilidades que afastem da tarefa principal, até na vida material. Não tenho mais tempo não, porque agora eu estou fazendo faculdade e agora é tanto doutor. É tanta especialização no mundo que a gente não tem tempo mais para se espiritualizar. Não tem tempo. Eu tenho que fazer um curso. Isso é muito bom, gente. Eu acho maravilhoso a pessoa fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer uma especialização. Mas não podemos deixar de lado a nossa condição espiritual. Devemos colocar em primeiro lugar as nossas questões espirituais, porque somos essencialmente espíritos. Se formos lermos lá o Homem de Bem,
O homem de bem, vou ficar em pé um pouquinho, o homem de bem é aquele que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. E a gente não tem tempo, porque a gente tem que ganhar dinheiro para sustentar a família, porque são tantas as necessidades que nós colocamos à frente. Preciso comprar meu carro, preciso comprar minha casa, preciso comprar o meu celular de última geração, a minha televisão, sei lá das quantas. São tantas as necessidades que nós colocamos hoje que precisamos trabalhar para ganhar dinheiro. E aí não temos tempo de nos espiritualizar. Podíamos viver com mais simplicidade, mas com mais paz no coração. Então, aumentar as oportunidades em face aos anseios da terra, às vezes até lhe facilita. Trabalho, justamente encontrei aquele trabalho extra na hora da reunião mediúnica, na hora dos meus trabalhos espirituais. E a espiritualidade deixa, sabe para quê? É o teste. Qual vai ser a tua escolha diante disso? Os espíritos deixam para ver se a gente está preparado para seguir Jesus. Por isso que Jesus disse, deixa tudo e segue-me. Aquele mancebo que encontra o mestre no meio da estrada, acreditava ele que estava preparado para seguir a Jesus. Como muitos de nós acreditamos que estamos preparados. Mas quando chega o momento da opção, de nós optarmos entre os bens materiais e os bens espirituais, a grande maioria vai pela porta larga e deixa Jesus. Como fez o mancebo naquela época. O mancebo, um homem muito rico, Jesus olha para ele, sabendo o seu mundo íntimo, que Jesus conhecia e conhece todos nós. Vai, meu irmão, vende o que tens, distribui e segue-me. Ele disse que tinha ainda o que fazer e deixou. Um dia, ele com toda certeza foi, mas não foi naquele momento. Portanto, quando Jesus diz, deixa-me pai, mãe, filho, às vezes a gente tem que deixar. Quem aqui no movimento espírita está acompanhado de toda a família? Poucos se encontram. E muitas vezes a família perseguiu. Como eu vim de uma família muito católica, eu recebi muita perseguição. E é o simbolismo que Jesus nos fala, deixa mãe, pai, filho, irmão, irmã, deixa e segue. São as opções, não é abandonar os familiares, não é isso. É colocar acima de tudo Deus, porque Ele é o nosso Pai. Colocar o cumprimento dos nossos deveres cristãos acima de tudo. Porque se os nossos pais, se os nossos filhos cometem desatinos, e porque são nossos pais, porque são nossos filhos, nós acatarmos os desatinos dele, nós também cairemos na lama. Então, a gente muitas vezes tem que seguir a Jesus e deixar que eles fiquem momentaneamente, porque seremos nós que mais adiante voltaremos, reergueremos as mãos para tirá-los da lama, para tirarmos da dor e do sofrimento esses que padecem nas portas largas da vida, no convite fácil de todas as paixões vis, de todas as paixões humanas que ficarão aqui nesse mundo, com todos os que perderem a oportunidade deste mundo de regeneração. Provocar enfermidades nas uniões afetivas, esposo, esposa, pai, filhos, irmãos com irmãos, nas relações humanas de simpatia, isso acontece demais, criam dificuldades no meio familiar para dificultar o nosso trabalho espiritual. O marido que começa a implicar com a esposa, compra a cama e vai para a casa espírita. Tu já mora lá, né?
E a pessoa tem que deixar tudo, tem que ouvir e seguir a Jesus. Perseverar com o Cristo. É aquele que começa a implicar, é aquela que começa a provocar. Tu agora está pregando na casa espírita, né? Tu está se dizendo espírita, mas tu diz espírita não tem nada. E começam as provocações no âmbito familiar. Porque é no âmbito familiar que eles nos conhecem. Porque na família a gente não engana. Não é verdade? Se a gente está brigando com um familiar nosso, chega uma visita na nossa casa, o que é que a gente faz? Abre a porta, a gente muda a feição. A gente dá logo um sorriso. Oi, fulano, seja bem-vindo. Numa hora imprópria. Numa hora imprópria. Olha logo o marido escrapou. Não fale nada. Porque eles nos conhecem. Porque nós, dentro de casa, nós não usamos máscara. Nós somos o que somos. Por isso que precisamos ser. Não desse jeito na casa espírita, porque senão ninguém ia aguentar, gente. Ninguém ia aguentar. Mas precisamos ser transparentes, mas nos reformarmos. Nos reformarmos. A veludar, a acomodação em face dos bons resultados, já consegui, já fiz tanto, já trabalhei tanto, estou cansada. Agora os outros que trabalhem, não. Sempre há tempo para trabalhar. Ninguém está velho para o trabalho é incessante. Até os últimos dias da vida. Porque o trabalho é representado de várias maneiras. Porque existe o trabalho mental, o trabalho do estudo, o trabalho de se moralizar, o trabalho de um conselho amigo. Então todos devem estudar bastante. Até para a prevenção das doenças mentais, o estudo, o trabalho é fundamental. Então, obscurecer a vontade e a criatividade. Lembrando um texto de apoio muito bacana que eu encontrei, ele diz assim: a criatividade desabrocha quando fazemos as coisas com prazer. É uma maravilha. Quando vamos para um trabalho espiritual e sentimos prazer em realizá-lo. Porque o prazer nos motiva. O prazer nos aumenta a energia quando falamos. Porque quando a gente faz as coisas por obrigação, alguém aqui gosta de fazer alguma coisa por obrigação? Levante a mão. Ninguém gosta. Ninguém. E quando os nossos pais nos obrigavam, vá para a missa. Vai obrigada, eu ia obrigada para a missa. Sentava lá, tinha que assistir a missa todinha. Porque se não fosse para a missa eu não podia namorar. Jovem, a gente queria ir para a missa, queria namorar, então tinha que ir para a missa. Mas colocava como uma imposição. Mas ainda bem que eles me obrigaram. Porque é o freio necessário que nós precisamos naquele momento. Não é? Portanto, quando realizamos sem obrigação, com prazer, aí realizamos o bem pelo bem. Sentimos a alegria íntima, sentimos o bem-estar. Realizamos sem nos dar conta que estamos realizando. É a verdadeira caridade. Incentivar o caminho da crítica sem autocrítica. Aquela pessoa que critica tudo, que tudo sai falando mal, mas não se observa. Não mergulha dentro de si, só sabe falar do que o outro fez errado. Mas o outro teve coragem, enfrentou. É aquela pessoa que não tem coragem de pegar a palavra na tribuna, mas fica falando mal daquele que pega. Mas não falou nada que preste. E você? Observemos-nos. Voltemos-nos para nós. Para que a gente possa se conhecer melhor, fomentar as disputas, desconfianças veladas, enfado no cansaço para as tarefas espíritas, desatender a qualidade do trabalho. Qualidade é fundamental. Para tudo precisamos conhecer, precisamos estudar, porque senão vamos fazer a coisa errada. Todo trabalho profissional precisamos ter um conhecimento. Então, conhecimento é a base. Não podemos realizar um trabalho na nossa profissão sem conhecer. Como é que eu vou pegar um computador sem saber mexer nele? Até que eu já peguei, viu, gente?
Porque eu aprendi cutucando, mas computador ainda dá para cutucar, mas com o ser humano não dá. Um médico, para realizar uma cirurgia,